Glória a Deus. Você que está feliz com Cristo, eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 40. Está escrito assim a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus recursos, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste. Repita comigo: e tocou na orla de sua veste. E logo se estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, por que ele havia tocado, e como logo sararam. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença, porque nós te amamos e bendizemos ao teu santo nome, e queremos, Senhor Jesus, que a tua presença se manifeste em cada um de nós, assim como ela está notória no nosso meio, neste ambiente profético que nós preparamos para poder viver um grande milagre. Ó Deus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma sobrenatural, para que saiamos daqui, Senhor Jesus, revestidos de poder, de autoridade, e com a nossa fé aguçada em Cristo Jesus, para que possamos viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Sê conosco e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Aleluias. Quem aqui já foi rejeitado? Creio que muita gente já foi rejeitada. Eu creio que muitas pessoas, elas são rejeitadas pelo seu jeito, pela sua forma, ou por uma conduta que talvez ela não tenha aprendido a se comportar perante outras pessoas. Só que isso tudo cai por terra a partir do momento que nós realmente entendemos que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Essa rejeição, ela é completamente destruída a partir do momento que nós deixamos Jesus fazer parte da nossa vida. E por isso, às vezes nós achamos que Jesus, Ele nos rejeita. Às vezes nós achamos que Jesus não responde às nossas orações. Às vezes nós achamos que Jesus vai fazer com que nós permaneçamos no vale e perdidos, desfocados daquilo que Ele mesmo estabeleceu para nós vivermos. E quando nós pensamos desta forma, somos nós que sofremos, porque nós
vivemos uma vida completamente arruinada, uma vida completamente fora das bênçãos, fora daquilo que Jesus ele preparou para todos nós vivermos. E aqui nós vemos no Evangelho de Lucas, um evangelho maravilhoso, um evangelho que mostra riquezas em detalhes, uma riqueza completamente diferenciada. Nós vimos que ele começa a falar aqui da filha de Jairo, que estava morta, enferma, e ali Jesus foi, curou, só que depois uma grande multidão fazia ser comprimido ao ponto de Jesus não conseguir nem mesmo andar em meio àquela multidão. Só que Lucas, mesmo sem ter conhecido a Jesus, ele tinha intimidade com Jesus. Quem aqui conhece Jesus? Então, se você conhece Jesus, você tem intimidade com Ele. Se você conhece a Jesus, você tem intimidade sobrenatural com Cristo. Nós não conhecemos a Jesus como Ele é fisicamente, porque Ele não pode se manifestar a nós desta forma, porque nós iremos morrer, porque ninguém consegue suportar a glória de Deus. Mas Jesus se faz presente no ambiente a qual nós estamos, e se Ele se faz presente neste ambiente, nós somos livres, nós estamos libertos para poder adorá-lo da forma que agrada ao coração dEle. Aqui nós vemos que todos nós não vimos a Jesus pessoalmente, mas nós sabemos que Ele é real, e se Ele é real, você tem que se alegrar, porque o seu milagre está à porta, porque Jesus está aqui para te conduzir a viver o seu milagre. Por isso você não pode parar. Lucas, ele narra a história de uma pessoa anônima. Você sabe qual é o nome dessa menina do fluxo de sangue? Nós não sabemos. A Bíblia não relata o nome dessa menina. A Bíblia não fala. Não sei se foi para poder privar de alguma coisa, mas ela não está relatada. Só que essa menina, ela estava vivendo o quê? Uma humilhação na sua história. Ela era exposta sobre as crianças, sobre os jovens. Aquele momento era um momento realmente onde ela estava passando uma vida, onde a puberdade dela estaria fazendo ela sair do estado de criança para ser uma jovem. Era um momento de grande medo, de dificuldade. Só que aqui nessa história nós vemos que existe uma criança que está passando pelo período de puberdade para a fase de juventude. E essa criança, ela tinha a mãe dela, e o princípio era fazer com que a mãe chegasse ao pai e falasse para o pai: meu esposo, hoje a nossa filha virou moça, hoje a nossa filha, ela se torna jovem, e por se tornar jovem, nós sabemos que existe um ritual a ser seguido. Ela não pode ficar aqui no meio do povo, porque ela está impura. Então é necessário nós levarmos ela para o vale da impureza. E no vale da impureza, ali ela vai ter que ficar diante de uma ama, de uma mulher que não pode amamentar, que não pode alimentar, mas que vai cuidar dela nesse período de impureza, para que ela possa passar por esse processo e depois voltar para o lar. E naquele momento o pai dava total liberdade para a mãe levar a filha para o vale da impureza, um vale que ficava do lado de fora da cidade. Só que quando ela estava se preparando para ir para este vale, ela tinha que passar no meio da sociedade, e as pessoas olhavam para ela e sabiam que ela estava impura, sabiam que ela estava indo para poder passar pelo seu primeiro fluxo de sangue, e por isso ela tinha que sair gritando no meio do povo: impura, imunda, e batendo no peito, aonde todos olharam para ela e falou: lá vai mais uma mulher que está impura e que está passando pelo processo aonde ela realmente vai crescer. E esse vale da impureza era um vale aonde ficavam os cegos, ficavam os coxos, ficavam os paralíticos, ficavam as meninas que estavam com o seu primeiro fluxo de sangue. E ali vai esta moça que Lucas nos mostra aqui, que relata para nós, para este vale, para uma casa de uma mulher que ela não conhecia, que estaria tomando conta dela, para que ela pudesse passar por 5 ou 6 dias um fluxo de sangue, para depois voltar para o seu lar. Ela começou a chorar quando ela chegou naquela casa, quando o historiador Flávio Joséfos diz que ela chegou na casa daquela ama, e ela começou a chorar, ela começou a ter medo, e a mulher olhou para ela e falou: filha, por que tem medo?
São só 5 dias que você vai ficar aqui. Todas as meninas, elas passam por isso. A sua mãe passou, a sua avó passou. Todas as moças que você conhece na cidade já estiveram aqui comigo. E não vai ser diferente com você. Daqui 5 dias, sua mãe volta para te buscar. Quem aqui já teve alguém internado? Eu já tive. Aí nós deixamos a pessoa lá no hospital e nós voltamos para casa. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, você não pode ficar nem na porta, você não pode ficar, você tem que ir embora. Só que a esperança sua é qual? Que aquela pessoa melhore o mais rápido possível. Porque o seu prazer é poder buscar aquela pessoa curada, liberta de todo mal, e trazer de volta para o aconchego do seu lar, da onde ela não deveria ter saído. Só que às vezes isso não acontece. Às vezes as pessoas entram no hospital, são internadas e não voltam mais. Às vezes as pessoas entram no hospital e ali ficam por dias, aonde a família sofre, aonde a família chora. E aqui nesse momento nós vemos uma moça que foi para ficar 5 dias alojada com uma mulher, para que aquela mulher tomasse conta dela. A esperança dela era que a mãe voltasse para buscar, e a mãe voltou. Agora imagina comigo a alegria daquela criança ao ver a mãe dela correndo, chegando na casa da ama, e quando abraça sua filha: filha, eu vim aqui para te buscar, para que você volte para o aconchego do seu lar. E a mulher fala: mas o fluxo dela ainda não parou, ela não vai poder ir, talvez vai demorar um pouco mais, vai ter que ficar aqui mais alguns dias, 1, 2, 3, 4 dias, não sei, porque o fluxo dela está se prolongando. Aí a mãe volta para casa, e passado-se mais um dia, a mãe vem, e a mãe começa a vir sucessivamente, dia após dia, e os meses foram passando, os anos foram se passando. Aquela família começou a gastar todo o dinheiro que tinha, aqui nós vemos, com médicos, porque o pai já sabia que era uma doença, que ela precisava de um tratamento específico para que aquele fluxo parasse de sair da sua filha. Aonde toda a família ela começa a entrar em parafuso, porque não tem mais de onde tirar dinheiro para poder pagar os médicos. Só que esta menina, ela vai crescendo, ela vai se envelhecendo, e o fluxo não para, e dia após dia o sangue vai saindo dela, e isso tudo começa a entristecer a sua mãe, principalmente porque ao buscar, ela tinha a esperança da sua filha ter parado o fluxo para trazer de volta para o seu lar. Só que o historiador diz que foram longos 12 anos, longe de todos e longe dos seus sonhos. Quem aqui tem sonho? Imagina você longe de todas as pessoas que você ama. Imagina você não podendo realizar nenhum sonho. Imagina você passar 12 anos num vale, sendo humilhado, porque se você andasse no meio de qualquer pessoa que estava sã, em saúde, você tinha que bater no seu peito e gritar: eu estou impuro, eu estou sujo. Todo mundo já começava a te olhar de cima e embaixo e falar: eu não posso chegar perto, porque essa pessoa está impura. E aquela menina, ela perdeu seus sonhos, porque ao ser criança, ela brincava com as outras meninas, e as meninas que ela brincava, às vezes passava perto dela, à vista dela, e ela via aquelas meninas com filhos nos seus braços, com uma família formada, e ela em um vale, aonde ela não podia realizar nenhum tipo de sonho, e chorava consequentemente todos os dias, sem parar, porque ela tinha sonhos a serem realizados. Essa história talvez venha de encontro a mim e a você hoje,
que ficamos aprisionados em meio a um vale ao qual nós não conseguimos achar a saída, em meio a um vale que nos sufoca, que nos prende e que não nos deixa realmente viver o sobrenatural daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Ficamos presos nos nossos pensamentos, ficamos presos com os sonhos que nós não conseguimos realizar, ficamos presos através de palavras que um dia nos disseram e nós não conseguimos cortar o laço daquilo que machucou, daquilo que feriu. Só que eu creio e hoje eu profetizo sobre a sua vida que Jesus ele vai passar no nosso meio, e você pode ter a certeza que se você tiver objetivo, você vai tocar na orla dele, vai sair virtude dele e vai curar você, para que você viva qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. O que eu preciso entender é que Jesus ele não me abandonou. Os pais poderiam ter abandonado essa menina, mas também não abandonaram. Fizeram de tudo o que podiam fazer, buscaram recursos, só que nada dava certo. Buscaram os melhores médicos, venderam casas, venderam seus camelos e tentaram fazer com que ela vivesse o sobrenatural. Só que ela não conseguia viver. E com 24 anos de idade, essa anomalia que ela tinha que ficar separada, isolada de todos. E por ficar separada e isolada de todos, ela não conseguiu escrever uma história. Não tem relatos de sonhos realizados, de promessas estabelecidas. Não tem relatos. E a Bíblia diz que na cidade podia entrar algumas pessoas. Aí você fala, mas não é contraditório? Se uma pessoa está impura e não pode entrar na cidade, por que Jesus se deparou com cegos, com coxos, com paralíticos, surdos, dentro da cidade? É porque na cidade só podia entrar se você fosse amigo de um poderoso, de um político, que te dava um salvo-induto para que você pudesse ter a liberdade de entrar na cidade. Só que você não entrava na cidade à toa. Você entrava o surdo, o cego, o coxo, eles entravam na cidade para quê? Para pedir esmola. Lá em Atos capítulo 3, você vai ter um relato de um paralítico que estava na porta formosa, e Pedro e João passaram por ali e falaram, eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ou seja, isso mostra a realidade. Eles recebiam uma capa de humilhação, aonde eles andavam pelaquela cidade para poder pedir esmola, e aquela esmola era para que eles pudessem ir ao supermercado, às vendas, comprar mantimento e levar no vale dos impuros, para poder alimentar os coxos, os enfermos e as moças que estavam tendo o seu primeiro fluxo de sangue. E por isso era necessário que houvesse alguns paralíticos no meio da cidade. Mas essa menina, ela estava completamente traumatizada, porque naquele momento ela não podia ir, porque ela havia aprendido que ela precisava ficar ali porque ela estava impura. Só que um dia, um leproso, ele vai à cidade e ouve que Jesus entrou na casa de Jairo e ali operou um milagre, e ele volta no meio do vale gritando que existia uma multidão que gritava, que falava que o Jeová Rafá estava ali no meio da cidade, que estava curando, que estava libertando, que estava transformando a vida daquelas pessoas que estavam cativas. E aquele homem impuro, leproso, quando voltou na cidade, fez com que aquela menina tivesse um
um ânimo dobrado para poder realmente viver o seu milagre. Ela começou a pensar diferente, e eu quero dizer para você que esta noite, se você pensar diferente, Deus ele vai sacudir a sua fé, Deus vai mostrar para você que Ele está no controle da sua história, da sua vida, porque Ele não te desamparou. Você pode ter virado as costas para Deus, você pode ter murmurado, você pode ter abandonado algumas coisas, mas Deus está falando: eu estou no controle de tudo. Então deixe Deus trabalhar. E os que tinham salvo-induto começaram a sair de encontro a Jesus, porque ouviram um leproso gritar: tem um homem que cura, tem um homem que está salvando, tem um homem que está ressuscitando mortos. Então aqueles leprosos começaram a sair do vale, eles colocaram a sua capa e iam para perto da multidão, para poder receber um milagre sobre a sua vida. Mas e essa mulher, que por 12 anos, estava perdendo sangue dia após dia, ela parecia um zumbi, ela estava pálida, sem forças, amaldiçoada, porque era uma maldição que estava sobre ela, e falavam a ela: não vá ao encontro deste homem, não vá ao encontro do mestre. Quantas pessoas já falaram isso para você? Ei, não vai na igreja não, o que você vai fazer lá? Sua vida não vai mudar nunca. E às vezes as pessoas elas pegam essa palavra e se alimentam dela, e por se alimentar, permanecem no vale, sem sair do vale. Mas quando você realmente é corajoso, ainda que fraco, você fala: eu vou, porque o meu mestre operará um grande milagre na minha vida. Ela estava sem forças. Imagina comigo, você que é mulher, você entende melhor do que qualquer homem que está aqui. Quando você está no seu fluxo de sangue, você fica fraca, você fica com dores, o seu corpo responde de uma forma completamente diferenciada, onde você não tem prazer ou vontade de fazer nada, porque você sabe que aquilo ali é muito ruim, e você fica debilitado, e você fica fraco. Pode me convidar para pregar no Cuidado das Mulheres. Ou seja, ela estava debilitada, só que a fraqueza dela não tirou a coragem dela. A fraqueza dela era no corpo, mas ela não se acovardou com as palavras que disseram a ela, aonde as pessoas falaram: se você for lá impura desse jeito, você será apedrejada, você será morta. Aí penso eu, a Bíblia não diz, mas penso eu que ela deve ter pensado: já estou quase morrendo, eu só vou acelerar minha morte, mas eu quero conhecer esse homem, não vou ficar aqui. Ela pegou uma capa, ela colocou sobre o seu corpo, e ela foi de encontro àquele que poderia fazer o milagre. Mas em meio à sua fraqueza, ela não conseguia chegar próximo de Jesus, porque uma multidão, nós lemos aqui, estava oprimindo a Jesus. Havia uma multidão e ela estava fraca, mas ela foi rastejando, corajosa. E por isso Joel diz, capítulo 3, versículo 10: diga ao fraco: eu sou forte. Você pode estar fraco, mas se você não perdeu a coragem, se você não perdeu a convicção, se você tem um entendimento daquilo que Jesus ele tem preparado e reservado para você, você vai lutar, porque Deus ele ama aquele que tem coragem, Ele ama o fraco, mas Deus ele se faz longe daquele que se acovarda diante de qualquer situação. Por isso nós não podemos nos acovardar, por isso o vale não pode trazer medo para a minha vida. Se eu estou no vale, eu tenho que entender que este vale foi Deus que me colocou, como nós lemos lá em Ezequiel capítulo 3 versículo 22, que Deus falou para Ezequiel: entra nesse vale, porque a minha glória vai se manifestar sobre a sua vida. Quando Deus ele ordena, você pode ter a certeza que você não está sozinho. Você entra no vale, mas é para você viver o seu milagre, sim. E esta mulher, ela não se acovardou, ela atraiu Cristo em sua vida, porque ela creu no milagre,
porque ela ouviu um leproso entrar no vale e falar: tem um homem lá na cidade que está curando, tem um homem lá na cidade que deu vista ao cego, tem um homem lá na cidade que abriu os ouvidos do surdo, tem um homem lá na cidade que orou pelo morto e o morto ressuscitou. Ela se encheu de coragem, já falou: eu vou lá, mas se você for, você vai ser morta, porque você está impura, o impuro não pode entrar na cidade. Ela falou: por 12 anos eu estou sofrendo, por 12 anos eu estou aqui neste vale, estou presa aqui sem poder fazer nada. Eu estou vendo as minhas amigas, eu estou vendo aqueles que cresceram comigo, viver os seus sonhos, realizar os teus projetos, e eu estou aqui neste vale e não consigo sair dele de jeito nenhum. Então, se tem alguém que pode operar um milagre na minha vida, eu vou ir até ele. E Deus está falando para você essa noite: venha até mim, se liberte, entenda, levanta os teus olhos. Jesus está no céu, Ele está ali em pé, esperando apenas uma atitude sua para poder fazer o milagre acontecer na sua vida. Porque quando eu tenho atitude, o milagre acontece. Agora, se eu não tenho atitude nenhuma, eu vou continuar vivendo, porque se essa mulher ela não tivesse atitude, ela estaria presa com o seu fluxo até ela vir a óbito. Mas ela teve uma atitude e ela gerou um milagre na vida dela. Porque quando ela chega diante de Jesus, ela toca onde? Ela toca onde? Ou seja, ela tocou somente com os dedos na orla de Jesus. E Jesus parou. E ele falou: quem me toca? Pedro e os outros discípulos disseram: Senhor, há uma multidão aqui, e o Senhor pergunta: quem te tocou? E ele falou: é porque de mim saiu o poder, não foi qualquer pessoa que me tocou. E ele começou a procurar quem havia o tocado, e aquela mulher, ela se lançou nos pés de Jesus. Toda a multidão olhou e falou: é aquela do fluxo, impura, você não tem o salvo-induto, você não podia estar aqui na cidade. Mas ela falou: mas eu estou curada, porque eu creio no milagre que esse homem está fazendo. Porque me disseram ao entrar na cidade que este homem, ele opera milagre. Então eu vim até ele, porque eu queria que ele orasse por mim, que ele tocasse em mim. Mas foi algo tão incrível, porque hoje eu estou saindo do meu vale, hoje eu vou poder voltar para minha casa, eu vou poder abraçar a minha mãe, eu vou poder abraçar o meu pai, eu vou poder tirar os meus sonhos da gaveta, eu vou poder viver aquilo que eu sempre projetei, porque Jesus estava ali no meio do meu caminho e mudou a minha história no meio do vale. E você que está aqui, quer tocar na orla de Cristo? Você quer tocar na orla de Cristo? Eu não sei qual é o milagre que você tem buscado, eu não sei quais são os sonhos que estão apagados e engavetados, mas eu quero dizer para você que hoje você vai ter a liberdade de tocar na orla de Deus. Como assim, pastor? A orla do Senhor está no templo, e ela vai te movimentar, ela vai te sacudir. Pastor, mas no templo, parede? Não, em você, porque você é templo da habitação do Espírito Santo. Então me mostra isso, pastor. Abra comigo a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do versículo de número 1. Está escrito assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Espera aí, olha para mim por enquanto, depois nós continuaremos a leitura. A Bíblia está dizendo que no ano que morreu o rei Uzias,
O Senhor, Ele se manifestou de uma tal forma naquele local, naquele templo, que se você der continuidade, você vai ver que a orla dele enchia o templo. E as colunas do templo, o historiador fala que elas se movimentavam de um lado para o outro, porque somente a orla do Senhor tocou. Ele diz: eu vi o Senhor num alto e sublime trono, e somente as pontas das suas vestes tocaram o templo, e o templo se encheu da tua glória, o templo se movimentou, e o milagre começou a acontecer. Eu quero dizer para você, o Deus que você serve é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será eternamente. O Deus que você serve, Ele está num alto e sublime trono, e a orla dele está aqui esta noite, tocando na sua vida, para que você possa realmente ser cheio da sua presença, e viver o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado para ser vivido por você. Eu não sei qual é o tempo que você não está desfrutando dos seus sonhos, eu não sei qual é o vale que você está passando, eu não sei qual é o fluxo que você está vivendo, eu não sei a fraqueza a qual você está, mas você foi corajoso de sair da sua casa e vir aqui esta noite para tocar na orla do Senhor, e você pode ter a certeza que você sai daqui com o teu milagre, porque Jesus, Ele liberta, Jesus cura, Jesus transforma, e Jesus coloca de pé aqueles que estão caídos, mas não estão fracos, não estão desencorajados, mas querem realmente ter um encontro com o Mestre. E eu digo para você mais ainda esta noite: se essa orla você tocar, você vai se colocar de pé para poder glorificar, exaltar e engrandecer ao Senhor, porque você tocou na orla, e toda culpa, todo pecado será removido da sua vida a partir do momento que você entende que Jesus é o seu Mestre, é o seu Senhor e o seu Salvador. Ou seja, chega de vale, chega. Aí ele continua falando aqui: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha só, espera só um minuto agora, olha para mim. O que aconteceu? Naquele momento, quando a orla tocou, a casa encheu de glória. As colunas do templo se moviam com a glória, com a presença. Você não está entendendo? Eu vou parar de pregar e vou embora. Deus está falando para você que Ele está te levantando esta noite com um propósito. Ele está te levantando esta noite para você sair do vale. Ele está te chamando esta noite para você se encorajar. Ei, a visão não está mudada. Deus é o mesmo. Deus, Ele quer que você enxergue que o plano dEle é esse ponto final. Sabe por quê? Porque aqui é o local onde a presença dEle está. É onde nós queremos realmente entregar a você aquilo que Jesus, Ele quer que você venha viver. E quantas pessoas ficam presas a coisas deste mundo, quantas pessoas ficam travadas com fluxos de pensamentos ao dar liberdade ao diabo. O pastor mudou a visão da igreja. O pastor só pensa nisso, o pastor só pensa naquilo. A igreja cresceu, eu não posso mais estar ali porque eu me sinto realmente fraco. Ei, está errado. Ei, nós estamos em um ambiente onde realmente o crescimento se faz necessário. E se nós não crescermos, nós iremos morrer. Porque Jesus, Ele começou a igreja com 12 apenas. Mas Ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for salvo, e aquele que não crer, ele já está condenado. Ou seja, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele te levantou para um propósito, para o crescimento da sua obra, para arrebanhar pessoas, para salvar vidas, para libertar aqueles que estão cativos. E quando você fica com esse pensamento mesquinho, quando as pessoas elas começam a pensar pequeno, elas vivem uma vida completamente afastada da glória de Deus. A glória de Deus é grande. Ele está mostrando aqui para nós que Ele veio no templo e encheu a casa com a tua glória. As colunas se movimentaram, os milagres começaram a acontecer.
esta menina que vos apresento aqui esta noite, que Lucas descreve para nós, ela estava vivendo uma vida completamente arruinada, uma vida destruída, uma vida de aprisionamento, onde ela não conseguia realizar os teus sonhos, porque ela estava ali sofrendo por causa de um fluxo. Mas a partir do momento que a glória de Deus se manifestou sobre a vida dela, ela viveu o seu milagre. E eu quero dizer para você, você também pode viver o seu milagre esta noite, se você quiser, se você abraçar a Jesus e falar: Senhor, passa em mim a tua orla, toca em mim, Pai, porque eu quero, Senhor Jesus, viver o sobrenatural. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Jesus, Ele está no controle. Jesus, Ele está com você. Você pode até estar no vale, mas você não é de lá. Ela estava no vale, impura, rejeitada pela sociedade, mas o lugar dela não era ali, porque Deus tinha um sonho para ela. O lugar dela era no meio da sociedade, exaltando o nome do Senhor. O seu lugar é no meio da sociedade, é no meio do povo. Então saia ao encontro do seu milagre essa noite. E aqui Isaías continua dizendo: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do seu altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Essa noite, assim como o Senhor Ele fez com aquela mulher, Ele quer fazer com você, Ele quer fazer comigo, porque somos pecadores, e o pecado acaba nos aprisionando, o pecado acaba tirando o foco daquilo que Jesus Ele determinou. Só que se eu não me libertar disso, eu não consigo viver o sobrenatural. Se eu permanecer num fluxo completamente errado, sou eu que vou estar sendo impuro perante o Senhor. Mas ainda que eu esteja impuro, mas com essa coragem e essa vontade de mudar, e essa vontade de sonhar e realizar os sonhos, o Senhor Ele se coloca de pé no seu trono. A sua orla está passando no meio de nós, e basta apenas um toque nesta orla para que eu possa viver o meu milagre. E Jesus está te chamando a tocar nessa orla. Quem aqui quer tocar na orla de Cristo? Não, você não me convenceu, quanto mais a Deus. Quem aqui quer tocar na orla de Cristo? Se você quer tocar, levante da sua cadeira pulando com as suas mãos para o alto, porque eu não sei aqui as mulheres, mas os homens talvez vão entender, né? Quer dizer, nem todos, né? Porque tem homem que não, acho que nunca fez isso na vida. Quem aqui já empinou pipa? Ixi, eu era doente por causa de pipa. Quando a pipa vem, você está correndo ali, o que você faz? Você viu que está voado, você tem que pular para poder pegar. E você fala: está na mão, é minha, peguei, é meu. Não é assim? Agora imagina comigo a orla passando aqui essa noite. Só que você precisa pular para você alcançar. E se você não pular, você não consegue pegar. Às vezes as pessoas, elas deixam de viver o milagre porque se travam, porque se auto-aprisionam, não dão liberdade de adorar ao Senhor, aonde Deus Ele quer que você venha adorá-lo de uma forma completamente diferenciada. Deus Ele quer que você saia do chão. E é por isso que quando Ele vier buscar a sua igreja, nós iremos quebrar a lei da gravidade, porque Ele diz: primeiramente os mortos ressuscitarão, depois nós os vivos nos encontraremos com Ele nos ares. Aleluia! Ou seja, por isso eu preciso estar alegre,
Por isso eu preciso saltar. Quando existe uma muralha na minha frente, para eu conseguir chegar do outro lado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saltar a muralha, eu preciso pular a muralha. Se eu estou passando por um deserto, eu preciso gerar forças para eu sair dele. Se eu estou no vale, eu tenho que olhar para os altos montes e falar: eu vou chegar lá, eu tenho já a direção, eu já estou sendo direcionado por Cristo. E eu não posso me acomodar, porque se eu acomodar, a minha vida ela vai viver sempre aprisionada. Só que esta noite Jesus ele te trouxe aqui para te libertar, para trazer uma libertação a você. Você que estava cativo dos teus pensamentos, de uma enfermidade, de uma porta fechada, você que estava realmente triste, aprisionado, depressivo, esta noite o Senhor está falando para você: ei, tome coragem, venha até o meio da multidão, e ainda que eles não deixem você vir, tente esticar apenas a sua mãozinha e tocar na minha orla. A única coisa que Jesus quer é que você seja livre e que você tenha liberdade para adorar, porque a Bíblia diz que em meus louvores o Senhor ele cura, ele liberta e ele transforma. Eu não sei qual o fluxo de sangue que você está vivendo, eu não sei se são dias, se são meses, se são anos. Eu não sei se os teus sonhos foram perdidos, engavetados, roubados. Mas esta noite o Senhor ele vira a roda através da sua atitude. Você está ouvindo um leproso dizer: há alguém na cidade que opera milagres. E você fala: eu vou até lá, eu vou até a igreja hoje, porque eu quero adorar ao Senhor, porque lá eu vou receber o meu milagre. Que nada, fique em casa, olha o frio. Ei, se enrola aí no seu cobertor. Para quê? Ó, o tempo mudou. Ei, perdeu. Foi você que perdeu. A pessoa que não veio perdeu, sabe por quê? Porque se você veio ao encontro, você viveu o milagre. Aquelas outras moças que estavam lá, que talvez também tinham o mesmo problema que esta daqui, não viveram o milagre. Por quê? Porque ficaram com medo da ama, porque a ama colocou medo, falou: vocês estão impuras, se vocês forem para a cidade, vocês serão apedrejadas, vocês serão mortas. Então elas falaram: vamos ficar aqui. Só que esta mulher aqui, ela falou: não, eu já estou há 12 anos passando por esse problema, e se eu ficar aqui eu vou morrer, porque eu já estou fraca, eu a todo dia estou jorrando sangue, o corpo humano tem 6 litros de sangue, e todos os dias ela ia jogando sangue fora, ela estava anêmica, ela estava branca, parecendo essa cadeira que você sentou. Só que ela falou: eu vou até Jesus, eu vou até este homem, porque ele vai operar um milagre, ele vai me libertar, e ele vai me deixar livre para eu voltar para o meu lar e viver os meus sonhos. Você veio aqui esta noite porque Jesus te chamou para te libertar, e se você está livre, adore, adore, adore ao Senhor teu Deus. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Somos livres, Senhor. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
lugar. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres, somos livres, somos livres, somos livres, somos livres. Jesus está passando, Ele está passando neste lugar com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Ele está aqui, está passando. Jesus neste lugar, Ele reina neste lugar com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres, somos livres, somos livres. Oh, você tem liberdade para abrir a tua boca, você tem liberdade de glorificar, você tem liberdade de rasgar o teu coração, você tem liberdade de tocar na orla. Começa a chamar a atenção de Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Vem reinar, Jesus, venha reinar. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Olhe para o céu, olhe para o céu, Ele está aberto. Olhe para o céu, olhe para o céu. Seja livre. O céu está aberto sobre este lugar e Jesus está aqui. Aleluias. Eu não sei como você entrou aqui, mas você que está com traumas, enfermo, fisicamente ou na alma, eu te convido a ter uma atitude como essa menina teve. Ela se libertou de um mal através de uma atitude. Eu não sei o que tem te paralisado ou barrado você, mas eu convido você esta noite a se posicionar, a ter uma atitude como ela teve. Talvez o diabo está falando aí no seu ouvido: ei, não faça. Só que o Senhor está falando para mim dizer para você: é a sua oportunidade
de fazer com que este fluxo venha cessar e o milagre venha acontecer na sua vida. Você sabe quem é. Então convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente com uma atitude de fé, por tudo aquilo que um dia te rejeitou, por tudo aquilo que um dia te atrapalhou, por tudo aquilo que um dia te fez ficar oprimido, deprimido, opressivo, triste, magoado. Porque esta noite é a noite que o Senhor está te dando uma oportunidade de você ser livre, para você ter uma escolha. E essa escolha fará com que você realmente venha a ser uma nova criatura. Sabe por quê? Porque a sua atitude te aproxima da orla, e a orla de Jesus, ela movimenta as colunas do templo, e as colunas do templo, ela é você que está aqui esta noite para ser tocado, para ser cheio, para poder viver um novo de Deus, para poder escrever uma nova história, para poder escrever um novo sonho, um novo projeto de Deus na sua vida. Então, se você crê nisso, você comece a profetizar, você comece a glorificar ao Senhor. Ah, pastor, eu tenho sonhos e eu quero viver. Então esta é a noite do milagre, é a noite da conquista, é a noite que Jesus está passando, e você ouviu falar dele, e você vai tocar na orla dele, e você sairá daqui curado, liberto, para glorificar ao Pai em espírito e em verdade. E se você crê nisso, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, que nós estaremos orando por você. Sobre nós somos livres, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça sobre nós, somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, sobre nós. Somos livres, somos livres. Eu olho para o céu, olho para o céu. Seja livre, olhe para o céu. Seja livre, olhe para o céu. Seja livre, olhe para o céu. Seja livre, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, liberdade, liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres.
Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, Jesus reina neste lugar, Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres, somos livres, somos livres, somos livres. Você é livre, vai adorando, porque a sua adoração ela vai tocando os céus, vai falando como Isaías, eu vejo, eu elevo os meus olhos para o alto, e ali o Senhor está no seu trono, mas a hora está aqui, e hoje Ele está me purificando, Ele está tocando nos meus lábios, Ele está gerando força, Ele está trazendo alegria, Ele está trazendo a paz, que excede todo entendimento sobre cada um de nós, portanto você tem a liberdade para adorá-lo, isso, adore, diga, eu sou livre, eu quero saltar, eu quero pular, eu quero alegrar-se na tua presença, e você viverá, isso, chorei, cala. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluias. Somente aqueles que são livres e que tocaram na orla glorifiquem e aplaudam o nome do Senhor, seu Deus.